Galerinha, tudo bem? Boa noite, me chamo José Cristo e vim hoje comentar com vocês um pouco da nossa liturgia diária. Hoje, terceiro domingo da Páscoa, né? Pra gente começar, para a primeira e segunda leitura e o Salmo que também, né? Eles irão nos ajudar a compreender, a abrir nossa cabeça a compreendermos o Evangelho. O Evangelho ele vem falar sobre os discípulos de Emaús, né? Que eles eram discípulos de Jesus, que eles estavam em Jerusalém e lá se afastaram, estavam indo a caminho de Emaús, e nesse meio veio um estranho, que era Jesus, que falava com eles, que anunciava a palavra de Deus, que eles adotavam com as palavras, né? E eles, fechados, tristes, não reconheceram Jesus, porque estavam cegos devido à tristeza, devido à falta de esperança. E Jesus, a partir do pão, é que eles têm essa revelação que Jesus, que ele era Jesus. Depois eles voltaram em Jerusalém a anunciar aos apóstolos que Cristo tinha ressuscitado. Para a gente começar, né, a nossa primeira leitura está em Atos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né, que vem falando assim: Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus, por ele, realizou no meio de vós, como vós o sabeis. Depois de ter sido entregue segundo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de ímpios. Mas Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que a morte o retivesse em seu poder. Daqui vem nos falar justamente o quê? De que Cristo morreu, né? Mas antes ele me falando o quê? Que Cristo, que Jesus, foi aquele que Deus deu testemunho através de milagres, de obras, de maravilhas, de grandes ensinamentos, de exortações, né? E até uma pregação de Pedro, né? Isso acontece logo após a vinda do Divino Espírito Santo, ou seja, logo após Pentecostes. E Deus pega e fala a várias pessoas, né? Ele chama, preste bem atenção no que eu vou dizer. E ele fala justamente isso: mas vós os matastes. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa: que Jesus é imaculado, ou seja, que Jesus não tem pecado algum, e que ele é divino, que ele é Deus. Que a gente lembre que tudo que aconteceu foi para que a gente não pereça, mas temos a vida eterna. Foi a prova de misericórdia que Jesus fez na cruz, a misericórdia, perdendo nossos pecados, descendo a mansão dos mortos e voltando à vida, ressuscitado por Deus, nos mostrando a vida eterna, nos dando a vida eterna. E durante os 3 anos, né, que ele teve fazendo milagres, anunciando a palavra, ele nos ensinou como a viver, que é justamente o Evangelho. E a gente tem que lembrar justamente de uma coisa, assim como ele vem falando aqui, ó: Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Diferentemente de como os discípulos de Emaús não conseguiram ver, a morte não poderia parar Jesus. Jesus desceu à mansão dos mortos, mas para vencer a morte. Jesus é muito maior que isso. Ele apenas desceu para nos dar essa nova vida. É justamente isso que nós temos que lembrar: que nossos pecados foram perdoados e que Jesus desceu à mansão dos mortos, mas que lá ele não permaneceu, mas que ele ressuscitou. Que na sua ressurreição nos dá essa nova vida, essa vida em Cristo, essa vida em plenitude, essa vida em santidade, nos dá a oportunidade de uma vida eterna. E isso deve ser a razão da nossa alegria. Isso deve ser o nosso júbilo. Logo após, ele vem falando no Salmo, que é de Davi, no problema de Davi, falando que aquele que viria um descendente de Davi, que seria o Cristo, que seria aquele que nos daria essa nova vida, que nos ensinaria a como viver. E Jesus é verdadeiramente esse. Jesus, a Maria, na realidade, ela é descendente de Davi. Ela é descendente de uma parte de Davi, né? Ou seja, Jesus, por ser 100% carne de Maria, ele é descendente de Davi, ou seja, ele é um filho de Davi, na realidade, né? Então é justamente isso. Aqui, na pregação de Pedro vem anunciar: ele é o Cristo que nos dá a nova vida, que mesmo que deixou ser colocado numa cruz, mas que ressuscitou,
nos dando a vida em abundância, que enviou o Espírito Santo para nos conduzir, que a cada momento vem em cada um de nós, assim como fala no Salmo. Ele que está à nossa direita, nos protegendo, que nos deu a nova vida, que nos ensinou a como viver. E como vem falando na nossa segunda leitura, ele quer dizer, uma passagem muito pequena, né? Mas que ela vem falando justamente o quê? Fala assim: resgatados a vossa maneira vã de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Também falando que nós não fomos resgatados pelo ouro nem pela prata, mas somos resgatados, ou seja, nós ganhamos a nova vida pelo sangue derramado no madeiro, por Cristo Jesus, que se deixou ser colocado ali, perdoando todos os nossos pecados. Que, como mais uma vez, que nos deu a nova vida, ressuscitando. Né? É isso que a gente tem que lembrar, que Cristo é imaculado, sem pecado algum, que Ele desceu à mansão dos mortos sim, que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou, nos dando a nova vida. E que o preço pelos nossos pecados foi pago por Jesus. Nós somos resgatados por Jesus. E tendo isso em mente já, nós possamos partir para o grande Evangelho. O Evangelho, no começo, ele vem falando justamente o quê? Ele fala que os discípulos, né, eles estavam em caminho a Jerusalém. Daqui, como o padre hoje ele falou na Canção Nova, uma coisa importante, né? Na Jerusalém é Cristo, é a casa de Deus. Ou seja, eles perderam as esperanças. Eles esqueceram de tudo quanto os profetas tinham falado, de todas as profecias. Eles esqueceram de tudo que Jesus falou a eles. E eles se afastaram. Eles se afastaram de Jerusalém, querendo se afastar do que o Senhor tinha dado para eles. Daí nós devemos lembrar de muita coisa. Eles estavam tristes. Eles se entristeceram, perdendo as esperanças. Eles, assim como fala na palavra, é como se eles estivessem cegos. Porque a tristeza abundou o coração deles. No lugar de o amor inflamar o coração deles, o que inflamou foi a tristeza. Foi a tristeza, foi a falta de... Eles perderam a fé. Eles perderam a esperança no Deus Salvador. Mas a gente lembre justamente de uma coisa que a gente deve tomar para toda a nossa vida. Eles achavam que... Eles sabiam que Jesus era... Eles sabiam que viria um profeta, que viria um Messias que iria restaurar todo o povo de Deus. Mas eles queriam que a restauração fosse do jeito deles. Mas não. A restauração foi nos dando a nova vida. Foi rompendo os grilhões da morte. Foi resgatando realmente o povo de Deus. Mas não como eles pensavam. Então eles se cegaram do que o Senhor tinha prometido para eles. Porque eles quiseram que fosse da vontade como eles queriam. Não como Deus o tinha prometido verdadeiramente. Aqui fala, né, assim: e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram visto que Maria, né, Maria foram até eles e falou justamente que anjos tinham anunciado que Cristo tinha ressuscitado. Depois João, como Pedro foi lá, que também nos mostra uma coisa, que é só quando nós temos o amor no nosso coração que nós temos a certeza que Cristo ressuscitou. Que quando Pedro e João eles foram ao sepulcro, Pedro ele ficou meio receioso. O que é que aconteceu? Mas no coração de João, o discípulo que Jesus amava, ele já tinha certeza que Cristo tinha ressuscitado. E daí é uma coisa muito importante para percebermos os discípulos de Emaús. Quando nós temos o amor no nosso coração, nós conseguimos ver que Cristo ressuscitou. Não importa o que todos dizem, mas quando temos a luz de Cristo, que é esse amor no nosso coração, nós percebemos que Cristo ressuscitou. É justamente o que vai acontecer logo após, eles recebem essa luz. Durante todo esse caminho, Jesus vem falando sobre a palavra. Eles nos perguntam: por que estás tristes assim? Eles falam:
tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu, eles falam que Cristo tinha morrido, que eles estavam desesperançosos, que eles tinham perdido as esperanças, que eles estavam muito abalados. E na realidade eles estavam cegos. Eles não quiseram ver que Cristo tinha ressuscitado. Eles não quiseram ver. Mesmo os apóstolos sendo dito, mesmo anjos sendo anunciado a Maria e alguns discípulos, e mesmo essas pessoas tendo falado a eles não quiseram acreditar. Aí Jesus fala desse jeito: ó gente sem inteligência, como sou estado de coração para creres em tudo que foi anunciado pelos profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicaram-lhe tudo que havia dito em todas as escrituras. Padre Paulo Ricardo, ele fala justamente uma coisa: que Cristo, sendo luz, ele também é a chave de entendermos todas as coisas. Que Cristo está em todas as passagens, que Jesus é a chave, então ele todas as coisas, né? Em todo o Antigo Testamento ele está. Ele é era o quarto homem na fornalha. Ele é aquele que ajudava, né? Quando Noé pegava as madeiras, era da cruz de Cristo também. Ou seja, que Jesus é a chave de todas as coisas, que Jesus está em todas as coisas. Porque Jesus é essa luz que nos clareia, que nos dá esse sentido da vida. E esses discípulos, eles cegos, e não tendo tido encontro totalmente com o Senhor, porque eles perderam as esperanças. E quando nós temos um momento totalmente, conhecemos verdadeiramente o Senhor, amamos incondicionalmente, nós não deixamos que nossa esperança se acabe. Nós temos a esperança que tudo vai voltar. Nós temos a esperança no nosso coração que Cristo ressuscita. Eles perderam as esperanças, porque deixaram ser influenciados pelas tristezas. Aí Jesus fala: "Pois não percebeste tudo que os apóstolos vos disseram?" Foi justamente o que Davi falou no Salmo, que Cristo que viria aquele descendente de Davi, que daria a nova vida, né? Que estaria acompanhando em todos os momentos. Vocês vão perceber tudo o que Isaías falou, que virá aquele que nem seria mais reconhecido devido a tudo aquilo que aconteceria com ele. Deus fala: não era necessário que tudo isso deveria ter acontecido com Jesus? Não era necessário para que a vida nova viesse? E eles, tardos de coração, sediam lentos, não querendo acreditar. Mas acontece uma coisa que eles não previam, né? Jesus, quando eles estavam caminhando, estava muito tarde, eles convidaram Jesus a passar ali com eles, a passar aquela noite com eles. E nisso, Jesus partiu o pão, deu graças. E aí eles perceberam que ele era Cristo. E depois, Jesus, assim que eles percebem, Jesus some. E Jesus some. E eles comentam: não era verdade que todas as palavras que eles nos falaram durante a caminhada no ar de nosso coração? Daí a gente tem que tirar uma coisa. Eles negaram que a palavra desse coração deles, como muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós não queremos acreditar no que o Senhor vem nos dizer. Nós queremos que aconteça tudo segundo a nossa vontade, não esquecemos de Cristo é Cristo. E que Ele é o Deus, Ele que comanda todas as coisas. Então o tipo de Emaús, ele nos ensina muita coisa. A não deixarmos que a tristeza venha nos envolver. A não deixarmos ser cegos. Deixarmos que a escuridão venha a nós. Mas mesmo se isso acontecer, a palavra de Cristo ainda vai arder no nosso coração. E se isso não adiantar, Ele, como o pão da vida, como o cordeiro imolado, Ele quer essa luz, nos clareia, não importa qual seja a nossa escuridão. Ele vem ao nosso face, Ele vem nos clarear, nos dar essa nova vida. Essa vida que essa vida nesse amor. Então, tudo isso eu quero dizer, que toda essa liturgia de hoje quer nos dizer, é que nós sabemos que Cristo ressuscitou, vivendo nessa nova vida, nesse amor do Senhor. Não deixemos que a tristeza venha nos abundar, mas deixar aqui em nós e inflamar apenas o amor do Senhor. Inflamados por esse amor, nós possamos proclamar. Assim como durante a nossa semana nós vimos,
Nós somos chamados a evangelizar. Esse é o nosso chamado. Ao partir do pão, ao estar em comunhão com o Senhor, ao receber Jesus Cristo em nós, ao termos a luz e o amor no nosso coração, temos esse momento de intimidade com o Senhor, nós somos chamados a proclamar o nome do Senhor. Esse é o nosso chamado, como filhos e discípulos. Nossa caminhada era uma caminhada difícil, onde tentaremos ser desviados a cada momento. Mas é só quando permanecemos no amor de Deus e retos, porque o caminho de Deus é reto, ele é reto. E caminhamos esse amor reto do Senhor, nessa luz do Senhor, nós conseguiremos chegar a essa vida eterna. Essa vida que o Senhor nos entregou, ressuscitando. Amém? Que através desse Maria nós possamos pedir a intercessão da nossa Mãe, sobre toda a nossa vida, sobre toda a nossa caminhada. Pede que ela, com a vossa santa intercessão, venha cuidar de cada um de nós todos os dias, e que ela possa passar à frente e nos cobrir com o seu santo manto acolhedor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Através desse Pai Nosso, nós possamos pedir a bênção do Seu Todo-Poderoso para Ele. Nós possamos pedir que Ele venha nos iluminar com a sua luz, a permanecermos sempre nesse amor dEle, a permanecer nessa vida nova que Ele nos dá a cada dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Estamos e sempre continuaremos reunidos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.